Olá, seja bem-vindo ao programa Sem Filtro aqui pela TV UFMA, o seu canal de ideias. A cada semana recebemos personalidades do mundo dos negócios, da política, cultura, educação e outras áreas para falar sobre suas carreiras e temas relevantes do nosso dia a dia. O nosso convidado de hoje tem uma trajetória marcada pela atuação no desenvolvimento econômico regional, apoiando empreendedores e fomentando o crescimento de diversos setores produtivos. O Sem Filtro de hoje recebe o superintendente estadual do Banco do Nordeste, no Maranhão, Isaac Nascimento. Isaac Costa do Nascimento é formado em Administração e Direito com especializações em Gestão Empresarial, em Administração em Agronegócios e em Gestão de Recursos Humanos. No Banco do Nordeste, o executivo atuou nos últimos 12 anos em funções de gestão principal, na gerência das agências de Açailândia, Balsas e Imperatriz. Como superintendente estadual da instituição financeira no Maranhão, Isaac Nascimento coordenou a execução de importantes conquistas para o desenvolvimento do Estado a partir da concessão de crédito para empreendimentos de todos os portes e segmentos produtivos. Nos últimos 2 anos, o Banco do Nordeste registrou recordes de aplicações de recursos na economia maranhense, com aplicação total de 6,4 bilhões em 2023 e 7 bilhões em 2024. Para essa conversa, eu terei a companhia dos jornalistas Célio Sérgio, diretor executivo de O Imparcial, e Aquiles Emir, jornalista e editor-chefe do site Maranhão Hoje e da coluna Giro Econômico do Jornal Pequeno. Obrigado por aceitarem o convite para participar. Isaac, eu gostaria de começar essa entrevista perguntando, até para esclarecer aos nossos telespectadores, qual o papel do Banco do Nordeste quando a gente está falando em desenvolvimento econômico aqui no estado do Maranhão? Que prioridades, por exemplo, o Banco do Nordeste acaba tendo, né, nesse desenvolvimento, nesse apoio ao desenvolvimento do estado? Seja bem-vindo. Obrigado. Bom, o Banco do Nordeste foi criado em 1952 com uma missão muito peculiar, que era de trazer para a região Nordeste um desenvolvimento. Se compararmos, e aí voltando para a década de 50, ainda mais tínhamos uma discrepância muito grande de desenvolvimento em relação ao Nordeste brasileiro com a região Sul e Sudeste. E quando o banco surgiu, ele nasceu da necessidade de termos um instrumento público, e aí entra o Banco Nordeste com os demais bancos regionais, para que pudessem estimular o desenvolvimento, trabalhar com recursos, do governo federal subsidiados, como, atração de investimentos, com, taxas diferenciadas, subsidiadas pelo governo federal, e assim pudesse trabalhar, não apenas como mais um banco, mas como um banco de desenvolvimento, um banco que pudesse fomentar, fazer atração de negócios, trabalhar, de maneira estruturada o crédito, desde operações com grandes investidores, com grandes players, como também com, empreendedores, microempreendedores que estão, por vezes marginalizados em relação ao crédito e que às vezes são invisíveis para o sistema financeiro. Então nossa atuação ela envolve, essa matriz de desenvolvimento, de atuação, voltando-se sobretudo para olhar o Estado, olhar para a nossa região como um potencial enorme e a nossa instituição é como eh, uma impulsionadora do desenvolvimento do Estado. Célio? Obrigado pelo convite. TV UFMA 10 anos, né, casa assim, todo mundo passou por aqui, eu também já passei pela universidade, né, e é um prazer estar aqui com você no programa Sem Filtro. Mas Isaac, agora recentemente vocês, inauguraram uma antiga loja, né, digamos assim, acho que é uma das antigas, me corrija se eu estiver errado. Qual a importância desse simbolismo de pegar, restaurar uma loja dessa, um banco desse, e qual a estratégia de fazer esse investimento? A nossa unidade número um aqui no estado do Maranhão, ela ficava na Rua Grande, e por toda uma questão histórica e quando ela surgiu, há 57 anos, no ano de 1958, nós tínhamos, uma unidade em que atendia que o comércio estava pujante e que havia uma mobilidade muito grande naquela região. Com o passar do tempo, nós percebemos de que os nossos clientes, eles
precisava ter uma unidade que tivesse outro acesso, que tivesse uma mobilidade mais acessível, tanto para a equipe que trabalha como para os nossos clientes, e que tivesse estrutura física mais moderna. A nossa unidade, que é no centro histórico, ela tinha algumas deficiências e que a gente entendeu que colocando no outro local, com mais modernidade, mais tecnologia, faria muito mais sentido nós deslocarmos a unidade para onde ela está hoje, que é na Areinha. Obviamente que fica todo o reconhecimento histórico pela unidade, pelo que ela representou ao longo dos 57 anos de sua existência. E hoje ontem nós tivemos no dia 11, de agosto, a inauguração da nova sede. Nós tivemos ali a oportunidade de receber nossos clientes, os parceiros institucionais, e colocando à disposição do empresariado da capital e região metropolitana uma unidade moderna, com amplas instalações, com tecnologias que possam, assim, atender a contento a necessidade que o mercado hoje exige. Eu vi que não é só para São Luís, digamos assim. Para 10 municípios contentes são contemplados nesse entorno das agências. Isso é um polo, digamos assim, para o pequeno empreendedor? Nós temos hoje na região metropolitana 5 agências de negócios, e as nossas agências, elas atendem os municípios que não têm agência. Então nós temos aqui na região metropolitana e outros municípios próximos que não têm agência, por exemplo, a cidade de Bacabeira, Morros e adjacências, que não têm unidade do banco e que são atendidas por essa unidade que nós inauguramos. Ao todo nós temos no Maranhão 29 agências, só que essas unidades, por serem regionais, elas fazem uma cobertura integral do estado do Maranhão. São 29 agências para 217 municípios. E esta unidade atende 11 municípios aqui do entorno de São Luís. Pegando o gancho dessa pergunta do Célio, recentemente você manifestou que o banco pretende abrir mais agências, vai recrutar mais pessoas, e isto vai na contramão do sistema financeiro que está se tornando cada vez mais eletrônico. E eu queria saber o que é que justifica o Banco do Nordeste se estruturar fisicamente e com o pessoal para atuar neste momento em que os bancos estão cada vez mais digitais. É uma boa pergunta. Eh, Esclarecendo um pouco mais, nós temos o objetivo e já estamos fazendo uma ampliação das nossas unidades físicas, sobretudo do microcrédito. Então não seria uma agência plena com todos os serviços que são oferecidos pelas 29 agências. No nosso plano de expansão, contempla unidades especializadas em microcrédito, e aí me refiro a 2 programas que para nós são estratégicos. Me refiro a um programa urbano chamado Crédito Amigo e um programa para crédito rural chamado Agroamigo. Para as unidades do Agroamigo, nós vamos inaugurar 10 agências, 10 unidades de atendimento. Essas unidades, por que nós estamos indo com a abertura que é na contramão do que, muito bem você falou, o mercado financeiro está fazendo? Justamente porque nós somos um banco de desenvolvimento. Nós somos um banco diferenciado pela missão que nós temos, que é de promover o desenvolvimento de forma sustentável. E o público que é microcrédito, especialmente o Agroamigo e o Crédito Amigo, são pessoas, são empreendedores que precisam ter quanto mais próximo nós estivermos deles, melhor. A propósito, nós temos indicadores que demonstram isso. Quando nós ampliamos as nossas unidades e a nossa equipe de trabalho, os números eles saltaram de maneira expressiva. Nós falamos hoje especialmente para o microcrédito rural, o Agroamigo e o Pronaf como um todo, a gente está falando de mais de R$500 bilhão que nós aplicamos apenas no primeiro semestre de 2025. Com essas unidades chegando mais próximo aos clientes, nós temos absoluta certeza de que vamos ampliar ainda mais o acesso ao crédito e vamos capitalizar ainda mais os negócios. Então, respondendo a sua pergunta, por que nós fazemos isso? Pela visão diferenciada de estar próximo, especialmente, do pequeno, que é o público-alvo desse programa. Eu queria perguntar, porque esses 2 programas do BNB para mim são fantásticos, o Agroamigo e o Crédito Amigo. Eu queria que você, assim, traçasse o perfil do tomador desse empréstimo, que uma vez eu ouvi um depoimento de um gerente de vocês, e que
As pessoas que vão, ao BNB pegar esses financiamentos, quando chega o final do mês já ficam ansiosas para pagar a sua conta que não quer. E ao contrário de outros tomadores de empréstimo de banco que não estão nem aí. Como é o perfil desses microempreendedores? Eu só vou pedir um detalhe para o Isaac responder no próximo bloco, que a gente já chegou já ao fim desse primeiro bloco. O Sem Filtro faz uma rápida parada e a gente volta depois do intervalo. O programa Sem Filtro está de volta aqui pela TV UFMA, o seu canal de ideias. Hoje conversando com o superintendente estadual do Banco do Nordeste no Maranhão, Isaac Nascimento. Participam dessa conversa Célio Sérgio, diretor executivo de O Imparcial, e Aquiles Emir, jornalista e editor-chefe do site Maranhão Hoje e da coluna Giro Econômico do Jornal Pequeno. E o Aquiles, que fazia uma pergunta no final do primeiro bloco, pedi para você repetir para o Isaac a pergunta. A propósito do Crede Amigo, do Agro Amigo, que são programas voltados para pequenos mesmo empreendedores, eu queria que você traçasse um perfil desses tomadores de empréstimos do banco. Bom, nós falamos de microcrédito, então nós falamos de operações que são tomadas por clientes que, especialmente no âmbito, o agroamigo, são clientes que trabalham na zona rural, são agricultores familiares. O núcleo familiar, ele é contemplado aí pelo esposo, pela esposa e pelo filho, ambos os 3 podem ter acesso ao crédito, mas o perfil basicamente são de agricultores familiares que têm uma renda, de acordo com o cadastro, a gente considera pelo Pronaf-B, uma renda mínima, uma vez que ele tem esse enquadramento e tem um documento chamado de CAF, que é o Cadastro da Agricultura Familiar, então ele está habilitado para ter acesso. Então são microempreendedores que têm as mais diversas atividades, desde aquele que trabalha com pequenas aves, com galinhas, com porcos, como também com pequenas atividades nas mais diversas, como por exemplo a bovinocultura, apicultura, enfim, atividades são as diversas. O que vai determinar o perfil dele é o faturamento anual desse cliente, que vai se enquadrar como agricultor familiar. Quando nós vamos para o Crede Amigo, que é urbano, nós estamos falando de microempreendedores que são informais, falando do ambulante, do vendedor ambulante, daquele que vende cosméticos, do cabeleireiro, daquele que tem as mais diversas atividades informais e que ainda não registraram seu empreendimento, que muitas vezes empreenderam pela necessidade, pelas dificuldades que a vida lhe impuseram e que agora precisam ter um ganho de vida e começam a sua atividade empresarial ainda como pequeno, micro, e esse cliente, esse pequeno empreendedor, quando ele bate na porta de uma instituição financeira, normalmente ele não tem acesso. Ele não tem CNPJ, ele não tem garantias, não tem como comprovar o faturamento, e aí nós temos uma metodologia de trabalho diferenciada. Nós temos assessores de crédito que fazem visitas a essas comunidades, ao empreendimento. Nos mais diversos lugares do Maranhão nós temos assessores que fazem esse acompanhamento, numa conversa informal com o empreendedor. Ele levanta informações financeiras, faz um estudo de capacidade de pagamento, entra com orientação empresarial também, dando dicas, sugestões, uma assessoria básica, e a partir daí ele tem acesso ao crédito, começa a empreender, e aí nós temos, como o senhor falou, inúmeros casos de sucessos. Nós temos casos de pessoas que começaram empreendendo com R$ 800, com R$ 1.000, e hoje estão com uma estrutura, graças à sua força empreendedora, cresceram, multiplicaram o empreendimento e hoje já se formalizaram. Nós temos casos inúmeros de sucesso, inclusive vou convidar os senhores para participar de uma premiação que nós fazemos todos os anos, em reconhecimento e contando as histórias de sucessos, que são muitas aqui no estado do Maranhão, que demonstra a força empreendedora do maranhense. Um programa, uma linha de crédito que começou esse ano, não sei ainda se vocês já conseguem ter algum tipo de resultado, eh, cria a possibilidade de pessoas que estão no CAD único terem acesso a crédito, me parece, né. Já existe alguma perspectiva de observar o que isso tem
rendido, que histórias isso tem possibilitado, porque são pessoas muito mais vulneráveis, né, até mesmo o processo a um crédito. Sim. Nós temos um programa, nós temos 2 programas, nós temos o Acredita, que também é um programa do governo federal, em que o público-alvo são pessoas do CAD único, que estão numa situação de vulnerabilidade muito maior, e temos também um programa em parceria com o governo do estado do Maranhão, que é chamado Juro Zero, que dá prioritariamente acesso a crédito para esse público. A gente está ainda em fase de operacionalização, estamos hoje mas falamos de valores aí que ultrapassam somente no Juro Zero, passamos de R$ 110 milhões aplicados nesse programa, apenas nesse ano de 2025, no primeiro semestre. E obviamente que as histórias de sucesso, elas seguirão com o passar do tempo pelos levantamentos que nós faremos em relação a esses especificamente esses programas que são novos, né. A gente ainda não tem histórias para contar, porque o programa é recente, mas dentro do pool de atuação do microcrédito, as histórias são cada vez mais, impressionantes, motivadoras e que mostra que a gente está no caminho certo, que é de dar as mãos e apoiar a quem mais precisa, sobretudo da situação que eles vivem. Em cima desse alcance desse pequeno, né, digamos assim, a gente tem o Mais Renda, né, e tem a parceria que vocês estão fazendo com o Sebrae, né, isso é para chegar nesse público, quer dizer, essa parceria com o Sebrae é porque o alcance, às vezes, do pequeno, ele não sabe nem como chegar numa loja, digamos assim, num banco. Como é que qual é a estratégia dessa parceria com o Sebrae? Tem mais pontos, as pessoas estão lá e esse povo do Mais Renda, por exemplo, que também está no Cade Único, como a gente falou aí, também tem uma relação com o governo estadual, de aproximação para crédito para esse pessoal? Nós firmamos recentemente um acordo de cooperação técnica que envolve o governo do estado do Maranhão, com a CEINC, que gerencia também o programa, juntamente com o Sebrae e com a Federação dos Municípios, com a FAMEM. Esse acordo de cooperação, ele é muito importante, porque ele vai dar capilaridade. E aí, o que o senhor me falou, as instituições estão indo no processo da contramão de abertura de unidades. E com esse programa, o que que a gente faz? Nós passamos a ter acesso e colocar uma estrutura nossa em todas as unidades do Viva Procon, do governo do estado, e salas do empreendedor. Então temos hoje só 29 agências bancárias do Banco do Nordeste, no Maranhão. Com esse acordo que nós fizemos, nós vamos chegar a pelo menos mais 100 cidades onde o Banco do Nordeste vai estar fisicamente presente através de um atendimento especializado de microcrédito nessas unidades. Então, o governo do estado entra com a parceria até através do Viva Procon, com a Secretaria de Indústria e Comércio, com orientação, o Sebrae entra com orientação, com capacitação, que é fundamental, sobretudo para quem está começando a empreender, precisa de orientação empresarial, gestão do empreendimento, porque às vezes o empreendedor, ele é bom no que faz, mas ele precisa e carece de, às vezes, crédito e de informação gerencial, de gestão. Entra o Sebrae. E a FAMEM entra também com o apoio dos municípios na base, com a estrutura física e aquilo que é necessário. Então, é um programa, é um acordo que tem várias mãos, vários entes públicos que trabalham todos convergindo para o principal, que é apoiar e dar condições para que o empreendedor, lá na sua base, tenha acesso de desenvolver a sua atividade. No Sebrae, se eu não me engano, tem 176.000, mais ou menos, microempreendedores cadastrados ali. Assim, o banco já tem uma noção de alguma parte de quanto já tem participando ativamente do micro ou não, isso é um negócio que está começando agora, embrionário? Rompimento disso. Até o momento, nós já trabalhamos com 6.000, atendemos 6.000 pessoas, 6.000 empreendedores com esse programa. Ainda tem muito caminho a ser percorrido aí. Bom, é isso, a gente vai para mais um intervalo e na volta, o último bloco do programa Sem Filtro de hoje, é um instante só. Voltamos para o último bloco do programa Sem Filtro, aqui pela sua TV UFMA, o seu canal de ideias. Nosso entrevistado de hoje é o Superintendente Estadual do Banco do Nordeste, no Maranhão, Isaac Nascimento. Para essa conversa, eu tenho a companhia dos jornalistas Célio Sérgio, diretor executivo de O Imparcial, e Aquiles Emir, jornalista e editor-chefe do site Maranhão Hoje e da coluna Giro Econômico do Jornal Pequeno. Aquiles? Isaac,
qual foi o volume de investimentos do BNB no ano passado no Maranhão? Qual a projeção para este ano? E quais são os segmentos produtivos que mais recorrem ao banco e aqueles que o banco tem mais interesse de fomentar? Ok. Ano passado nós chegamos à aplicação de 7 bilhões de reais na economia maranhense. Foi pela primeira vez que nós chegamos a esse número, um número que nós celebramos, mas sabemos que ainda tem muito espaço para crescermos. No primeiro semestre de 2025, nós chegamos ao valor de 4,3 bilhões. Isso nos dá um indicativo que nós vamos ultrapassar a marca histórica do ano passado. Vamos buscar, nesse ano, chegarmos aí próximo aos 8 bilhões, que para nós vai ser significativo. Se compararmos com o ano de 2023, 2022, onde nós tínhamos valores bem menores, a gente vai estar com crescimento exponencial. Quais são os principais atendimentos que nós fazemos hoje, nossos principais clientes? Nós temos um trabalho muito forte hoje no estado do Maranhão como um todo, no agronegócio, no segmento que tem mais crescido no estado. O agronegócio tem se espalhado bastante, saiu da região sul do estado, se espalhou pela região centro do estado, está na região leste, e o que a gente percebe é que as fronteiras têm cada vez mais se alargado para o agronegócio, áreas que até então não se tinha visão de que serviria para o agronegócio, especialmente para grãos, para milho e soja, e que hoje já estão sendo trabalhadas. Muitos investidores vindo de fora, nós temos bastante contatos, recebemos investidores de vários estados do Brasil, e a mola propulsora dos nossos negócios hoje, especialmente do Banco Nordeste, tem sido o agronegócio. O grande desafio que a gente tem é transformar o agronegócio commodity em processar e através da agroindústria. Para isso, nós também temos apoiado, financiamos recentemente uma grande agroindústria aqui no estado do Maranhão, que vai catalisar muitos outros negócios que vão orbitar esse empreendimento, e esse é o grande desafio que a gente tem, o Maranhão. É porque agrega o valor, no caso da agroindústria, quando você deixa de ter aquilo que é a matéria-prima mais básica, mas você consegue agregar valor e aí você tem uma receita maior, você gera uma receita maior para a Nordeste. Exatamente, esse é o grande lance da agroindústria. Você agrega valor à produção, você passa a ganhar muito mais, você também tem um leque de geração de empregos muito maiores dentro da cadeia produtiva como um todo da agroindústria, e você também dá uma espécie de segurança para quem produz. Hoje o produtor, e a gente conhece bastante a região sul do estado, conversamos com muitos produtores, até então nós vendíamos muitos commodities, exportávamos e ia muito para a região Nordeste como um todo. Hoje a disputa, a garantia que se tem da compra desse produto, que na verdade sempre foi muito boa, mas você tem um leque muito maior para a região. Além disso, nós temos uma diversificação, especialmente na região sul do estado, além da produção de etanol, você tem também a condição agora de ter o subproduto da indústria, da agroindústria, que é o DDGS, que vai também desenvolver a questão da pecuária na região. Então se aproveita tudo que se produz e, sobretudo, você agrega valor, que é o que nós certamente precisamos para o nosso estado, que produz tanto commodity, que precisa deixar que esse valor ele seja agregado, e o estado, os municípios ganham também com a geração de impostos que ficarão dentro do município. Agora, Isaac, a gente fala muito em empreender e associa muito, por exemplo, aos jovens, né? O que o banco tem feito no sentido o Banco do Nordeste tem feito no sentido de criar condições para que esse jovem possa ter, por exemplo, acesso a crédito, né? Nós temos um programa, chamado Pronaf Jovem. Esse programa, ele dá condição de acesso a crédito, inclusive para menores de idade. Jovens a partir de 16 anos, se estiver fazendo parte de um núcleo familiar, de uma agricultura familiar, onde o pai tem o cadastro como agricultor familiar, ele também pode ter acesso ao crédito, ou seja, o pai pode fazer um financiamento, a mãe pode fazer um outro programa chamado Pronaf Mulher, e o jovem de 16 até 29 anos pode ter acesso ao crédito também como agricultor familiar.
Então todo o núcleo familiar, ele pode ser beneficiado com esse crédito. O filho passa a trabalhar não apenas para o pai, mas já começa a gerar a sua vida, seus negócios, e esse programa, ele não tem o condão de fazer com que desestimular o rapaz, o jovem a não estudar, pelo contrário, ele precisa estudar, ele precisa estar na atividade, precisa ter feito algum curso de formação técnica, caso não tenha, existe também acordos com a AGEP e outros órgãos de extensão para capacitação. A ideia é que ele desenvolva a atividade, que ele já faz, na verdade, com seu pai, mas já gerando a sua vida profissional e gerando, assim, riquezas para o seu futuro. Além desse programa especial, nós temos outros programas que nós também atendemos. A galera jovem também trabalha muito aqui na capital com inovação. Nós temos crédito para inovação, com condições vantajosas, com estímulos à inovação empreendedora, inclusive com recursos não reembolsáveis através dos nossos editais, para estímulo à inovação, de maneira que os jovens que quiserem empreender no estado do Maranhão, eles podem contar com o apoio do Banco Nordeste para, dentro de uma análise de viabilidade, apoiar esses empreendimentos. Célio, pegando o gancho aí dos jovens, né? Como é que o banco está se colocando nesse mercado para os jovens, nesse mercado digital? Assim, o Banco do Nordeste digital. A gente sabe que tem as lojas físicas, mas assim, eu preciso ir numa loja do Banco do Nordeste necessariamente para fazer contato com o banco. Essa juventude pode entrar pela internet, pelos aplicativos. Como o banco está nesse patamar digital? O mundo passa por uma grande revolução tecnológica, digital, e nós precisamos acompanhar esse processo das instituições financeiras. Nós temos hoje, estamos em processo de melhoria, de evolução nesse segmento. Hoje o nosso cliente, ele já pode fazer uso das tecnologias, das ferramentas que nós temos à disposição também para fazer os contatos iniciais, inclusive de cadastro. Ele pode abrir a conta dele também digital e fazendo os devidos cadastros e sistema de seguranças que também precisam ser feitos. Ele pode ter acesso, inclusive, a solicitar créditos pelo aplicativo, pelas ferramentas que são disponibilizadas. E claro, né, a tecnologia, ela está a serviço de todos nós, mas em alguns momentos ela não substitui o contato pessoal, presencial, e aí nós temos também nossa equipe que fica à disposição. O nosso cliente pode fazer os contatos preliminares. Uma vez que ele faz isso, quando ele não conhece a agência ainda, faz os cadastros preliminares, e após isso é importante que ele vá a uma agência para que, como nós somos um banco de desenvolvimento, a gente ainda sente a necessidade de conversar para entender o projeto, dos nossos clientes. Aí, a partir do primeiro contato, que a gente conhece, entende, ele pode voltar a operar pelas plataformas digitais. Ou seja, está à mão e está na mão também. Exatamente. Queria que o Aquiles fizesse a última pergunta desse bloco e o senhor emendasse com as considerações finais também. Isaac, houve um debate há algum tempo para que o Banco do Nordeste e Banco da Amazônia partilhassem seus atendimentos, a fim de que os recursos de Sudã e de Sudene pudessem ser trabalhados pelas duas instituições e as pessoas que recorrem a esse serviço pudessem ter uma rede mais ampla. Isso é possível? Foi implantado ou não vai ser possível? A Banco Nordeste e Banco da Amazônia, nós somos irmãos, surgimos como bancos regionais, temos uma área hoje delimitada de atuação conforme prevê a Constituição. Nós hoje atuamos exclusivamente na região Nordeste, Banco da Amazônia, Sudene, né, e o Banco da Amazônia trabalha na região Norte, que é a região da Sudã. De fato, existiu esse projeto, ainda existem algumas discussões, mas nós não avançamos. As deliberações precisam avançar no Congresso Nacional, que é quem determina essas discussões. Inclusive, nós hoje operamos em dois estados que não são Nordeste, que é Minas e Espírito Santo. Esses dois estados têm características semiárido, por conta disso estão incluídos. Havia uma discussão também, projeto de lei, inclusive de senador do estado do Maranhão, em que previa que na Amazônia Legal o Banco da Amazônia também operasse aqui, por uma semelhança com o que acontece na região Nordeste com Minas e Espírito Santo, mas esse projeto ele ainda não foi aprovado pelo Congresso Nacional. Nós ainda permanecemos
trabalhando cada um na sua área de atuação, isso com os recursos, com os fundos constitucionais. Nós temos o Banco da Amazônia aqui que opera com outras fontes de recursos, mas não com o FNO, que no caso seria exclusividade de trabalharmos com o FNE aqui no estado do Maranhão. Queria que o senhor já emendasse com as considerações finais, agradecendo a sua participação, sua presença aqui. Nós agradecemos pelo convite, por esse papo muito agradável, pelo apoio que temos recebido da imprensa maranhense, pela TV UFMA, e aqui parabenizo pelo belíssimo trabalho que vocês fazem, aos parceiros também, jornalistas, Célio, o Pacialso, Aquiles, a mim também, e dizer que o Banco Nordeste é uma instituição que está presente no estado do Maranhão. Nós temos uma grande preocupação, que é fazer com que a nossa missão seja plenamente realizada aqui. Há muitos desafios, mas os indicadores que nós temos socioeconômicos nos demonstram que nós estamos no caminho certo, aplicando corretamente para a finalidade específica o crédito, gerando emprego e renda e proporcionando ao estado do Maranhão o crescimento que ele tanto merece, e o maranhense que aqui está também. Então, obrigado e contem com a nossa instituição. Perfeito, muito obrigado. A gente conversou com o superintendente estadual do Banco do Nordeste do Maranhão, Isaac Nascimento. Agradecemos também aos jornalistas Célio Sérgio e Aquiles Emir. Chegamos ao fim do programa de hoje. Você pode assistir a reprise dessa edição em nossa programação ou em nossas redes sociais. Até a próxima semana com mais um Sem Filtro, o seu espaço de troca de ideias, diálogo e pensamento crítico.